Bem-vindos a mais um episódio do DWCast, o podcast oficial da Digital Work. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, no YouTube, Digital Work Oficial, e no Instagram, @DigitalWorkCS. E hoje nós temos a satisfação de receber o Joca, um grande companheiro, um grande amigo de longa jornada. Hoje, na Dell, como BDM da arquitetura de Apex, dentro da estrutura de ESG, faremos um bate-papo sobre o momento, sobre o mercado, os grandes desafios que temos enfrentado juntos e, claro, falaremos também das oportunidades que surgem diante dos desafios. Joca, muito bem-vindo à Digital Work. Obrigado, Emerson. Um prazer, uma honra estar aqui na Digital Work, uma empresa que eu conheço há mais de 20 anos, pela qual tenho grande apreço, admiração e, diria, um carinho especial pela evolução, pelo progresso que vocês tiveram nesses anos. Mais uma vez, parabéns por esse magnífico sede, essa nova sede de vocês, que realmente é fantástico. Obrigado pelo convite. Muito bom. Obrigado você, Joca. A recíproca é verdadeira, né? Se tratando da relação que a gente construiu ao longo de tantos anos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e como a Digital Work pode, ajudar os clientes com as tecnologias da Dell. Joca, quando você olha para o mercado atual, né, com as diferentes situações que a gente vive hoje dentro desses cenários, quais são as ofertas de tecnologia nas quais você acredita que deveríamos concentrar mais atenção neste momento, olhando pela ótica da Dell e das demandas que hoje estão mais latentes dentro dos nossos clientes? Eu acho que a sua própria pergunta já tem parte da resposta. Na verdade, a gente precisa e deve sempre se focar nas dores dos clientes, nos seus maiores desafios, nos seus problemas, se queira chamar dessa forma. Eu acho que isso, inclusive, está na raiz, né, da existência da Dell, né, o nosso fundador, Michael Dell, que cunhou uma frase que, para mim, exemplifica muito bem, que é: nós criamos tecnologias que impulsionam o progresso da humanidade. Acho isso muito forte, esse é o nosso papel, e é nisso que a gente está se concentrando sempre. Hoje, olhando o momento que nós estamos vivendo, existem, claro, uma infinidade de soluções, uma infinidade de desafios que os nossos clientes têm enfrentado, mas eu diria, pensando três, que eu acho que são fundamentais e que eu diria que está na agenda de qualquer executivo, de qualquer cliente. O primeiro deles é a inteligência artificial. Sem dúvida alguma, eu acho que é muito mais do que uma evolução tecnológica, muito mais do que uma nova onda. É algo que está transformando a humanidade. Como nós dizemos, pela primeira vez é uma tecnologia na qual a gente não sabe onde vai parar. Ninguém sabe. E esse é o grande desafio, né? Como lidar com isso nesta velocidade. Esse é outro ponto importante também. Está muito rápido, né? Pela primeira vez a gente está vendo exatamente isso. Eu sempre costumei dizer que quando você fala de valor, o ciclo para a maturação de uma solução ou maturação de uma decisão pela aquisição de uma solução, ele é mais demorado. Ao passo que uma solução mais transacional, podemos falar um desktop, um notebook, ela é mais rápida. Hoje, essas coisas se fundiram. Hoje, os clientes têm que tomar decisões, ou deveriam tomar decisões sobre soluções complexas mais rapidamente. Cada dia que passa, nós somos pressionados, como você sabe, pelo aumento constante dos preços dos insumos, principalmente memória e discos SSD, e isso realmente é um grande desafio. Então, a IA é o primeiro grande momento que as empresas estão tendo que realmente investir de forma constante para mudar a sua perspectiva até de competitividade, a sua perspectiva de redução de custos, por exemplo, se for o caso. Sempre a cada projeto de IA você tem que saber o que você quer como retorno disso. E a gente trabalha com os nossos clientes exatamente nisso, né? Que tipo de retorno o cliente quer? Ele quer um retorno de investimento, ele quer um retorno de produtividade, ele quer um retorno sobre inovação, melhorar a sua competitividade. Cada projeto, cada caso de uso, como nós chamamos, tem a sua particularidade. Então, hoje, IA está, eu diria que, inclusive no Brasil, já passamos a fase de experimentação. Isso aconteceu já quase 2 anos atrás. Os clientes hoje já sabem o que querem. Muitos estão de forma muito avançada nessa jornada. Nosso papel, nosso como Dell e Digital Work, é acompanhar, acelerar essa jornada dos clientes. Sustentar ele. E sustentar essa operação, ou esse progresso, essa jornada ao longo do tempo. Com isso, nós unimos as nossas forças.
tanto do nosso ponto de oferta de infraestrutura, mas também oferta de serviços de consultoria, expertise, né? Lembre-se que a Dell tem uma presença mundial. Tudo que nós fazemos em IA está em vários países nesse momento. Então, essa troca de experiências que nós temos com os nossos clientes no mundo inteiro serve nesse momento como acelerador para que a gente pule etapas e consiga ajudar os clientes de forma mais rápida. Então, IA, sem dúvida alguma, eu diria que é o grande momento. O outro grande momento está também associado com IA, porque IA fala muito de soberania dos dados, né? Eu preciso, para que uma IA seja efetiva, eu gostaria, eu precisaria trabalhar com os meus próprios dados, né? Muitas vezes eu não quero levar para a nuvem, justamente por uma questão de proteção de informação. Essa questão de soberania de informação leva a uma questão de proteção de dados, data protection. E aí, quando a gente fala de data protection, que seria o segundo pilar muito importante para a gente focalizar ou focar, eu separaria no tradicional backup e recovery, que isso sempre vai acontecer e é mandatório, mas o que a gente mais vê hoje nos clientes é a grande preocupação por cibersegurança. E isso, sem dúvida, é fundamental. Então, todo tipo de ataque de ransomware e outros tipos de cyberataque estão colocando as empresas num momento de muita fragilidade. E são inúmeros os casos, né, reais de tentativa de penetração que acontecem a cada momento e alguns casos de até sucesso de penetração. E para isso nós temos como Dell, né, juntamente com a DigitalWorks, a capacidade de oferecer soluções de data protection em cybersecurity, cyber resiliency, inclusive com conceitos de cyber vault, né, o cofre eletrônico, como queira chamar, conceitos de air gap, coisas que são fundamentais, reconhecidas mundialmente como mecanismos fundamentais e sólidos para a proteção da informação. E aí é óbvio, né? A gente trabalha com os clientes nesse processo consultivo para até selecionar o que proteger. Né? A gente costuma dizer uma regrinha simples, né? Que backup você faz 100% dos dados, disaster recovery você faz em torno de 60% dos dados, e a questão de cyber resiliency ou cyber protection, cerca de 30% dos dados. São números estatísticos, né? De mercado, mas é só para o cliente entender que não necessariamente você tem que proteger todos os dados da sua empresa. Faz parte do processo, o nosso trabalho consultivo, de permear a informação e entender o que é mais importante e vital para a sobrevivência da própria empresa em relação ao ataque. O terceiro pilar, que eu acho também fundamental, e isso tem acontecido muito frequentemente, é a questão da virtualização. Cada vez mais nós somos procurados por clientes que querem alternativas ao status quo, aquilo que já existe hoje como virtualização. Felizmente, a Dell tem um portfólio fantástico de várias opções, com vários diferentes hypervisors, e recentemente nós lançamos uma plataforma aberta, uma plataforma que eu diria bastante flexível, que é o Dell Private Cloud, onde você pode, inclusive, escolher diferentes hypervisors e manter o seu mesmo hardware, manter a sua mesma infraestrutura. Isso é extremamente importante. Apoiando isso, tem um software da Dell, que é o Dell Automation Platform, que permite ao cliente fazer exatamente essa orquestração. Pense nisso como um tipo de infraestrutura como código, um IAC, né? Conectado a uma nuvem da Dell, onde você pode fazer o download do hypervisor que você quiser e, de forma garantida, instalar nos seus bare metal servers e no storage da Dell, e com isso estabelecer um novo ambiente e migrar suas aplicações do seu ambiente atual. No futuro, se você quiser trocar o hypervisor, você repete essa operação utilizando o mesmo hardware que você tem. Proteção de investimento. Proteção de investimento, exatamente. E o cara não fica preso a uma tecnologia só. Isso. Nós vimos de uma alternativa única, muito focada em HCI, que ainda existe, e nós obviamente oferecemos de forma pervasiva, tanto para ambientes como de Nutanix, VMware, ou então ambientes de Hyper-V. Né? Nós somos muito agnósticos com relação ao tipo de hypervisor. Então, essas soluções de HCI, que usam os chamados, né, disco na barriga, né, dos servidores, elas existem e vão continuar existindo e têm seu papel importante. Mas o que a gente tem visto, principalmente para clientes que querem uma escalabilidade maior e querem tomar valor de uma coisa muito importante, que é a redução do armazenamento. Ou seja, eu gastar menos discos SSD para armazenar o mesmo volume de dados que eu precisava e escalar isso. Essas técnicas de compressão e desduplicação, elas estão muito presentes em storages.
né, em sistemas de armazenamento específicos, como o PowerStore da Dell, que pode ir até 5:1, como a gente fala em termos de data reduction. Né? E em vias da escassez, da falta de componentes, você consegue fazer essa imagina, redução. exatamente. Isso ganhou muita força. Né? Eu costumo Sim. dizer, numa solução típica de HCI, que é fantástica, sem dúvida alguma, você tem 2 dilemas. Né? O primeiro é você gasta muito disco, porque você tem normalmente uma proteção tripla. Então, eventualmente, de cada 100 terabytes, você acaba sobrando os 30 e poucos teras como úteis mesmo. Os outros são redundância da informação. E com isso você gasta muito disco. Quando você leva isso para um sistema de armazenamento específico, no caso o PowerStore, mais eficiente, eu tenho isso pervasivo em uma gaveta. Por incrível que pareça, uma gaveta pode, com o nosso redução de dados, chegar a 1 petabyte de armazenamento, por exemplo, numa única gaveta. Então você consegue guardar muito mais informação redundante, com a redundância necessária, gastando muito menos disco. Que, em outras palavras, no final do dia, isso significa economia de fato de investimento. Fato. Tá? Então isso é fundamental, é olhar essa questão. E o segundo ponto importante, em contrapartida do HCI, é essa separação entre camada de processamento e camada de armazenamento. Isso é fundamental também para você conter o crescimento do licenciamento do hypervisor. Numa solução típica de HCI, você acaba colocando mais nodes e cada node que você coloca, requer mais licenciamento. você requer mais licenciamento por core. Quando você tem essa separação, você consegue ter uma granularidade melhor, eventualmente crescendo só o armazenamento, que não afeta licenciamento do hypervisor, e com isso, né, eu consigo segurar o custo. Sim. Então, é um momento importante de reflexão, revisitar a infraestrutura e, eventualmente, escolher alternativas. Essa que é a ideia. E a Dell está, obviamente, sempre disponível, junto com a Digital Work, a oferecer qualquer uma dessas alternativas. Costumo dizer que eu não tenho um problema de solução. Virtualização, eu tenho pelo menos umas 7 soluções diferentes. O problema é entender o problema. Ouvir o desafio, ouvir o cliente. Tanto o atual, a demanda atual, quanto a demanda futura. Sim. Que jornada que ele quer fazer? Ele quer desenvolver cada vez mais em containers, quer modernizar as aplicações, quer fazer uma integração com nuvens externas, fazendo troca de workloads entre nuvens públicas e a sua nuvem privada. Tudo isso faz parte da discussão junto ao cliente. De onde ele quer chegar, né? Exatamente. Ô, Joca, é muita utopia falar que o cliente que hoje não tem um projeto de IA, ele corre um risco de sobrevivência versus o concorrente dele? Sem dúvida. Eu acho que isso é um fato. Eu diria que, e a Dell, nós aplicamos a IA fortemente dentro da Dell, fortemente, e a gente vê os resultados a cada dia. Eu diria que é uma ferramenta que vai entregar produtividade, vai permitir você fazer muito mais com as pessoas que você já tem, vai descobrir novos caminhos, até de receitas, criação de novos produtos, criação de novos serviços baseados em IA. Então, é um momento em que você precisa conhecer até onde a IA pode ir. Você pode, eventualmente, não conhecer tudo de IA, e ninguém vai conhecer tudo. É impossível você conhecer tudo de IA. Cada dia surgem novas ideias. Isso é que é o bonito da história. Sim. O que você precisa, na verdade, é entender o teu desafio, que nós chamamos de use case, né, o caso de uso, entender esse caso de uso e como eu posso materializar uma solução que vai me trazer o retorno que eu espero. Olhando para o meu negócio, como que aquela tecnologia que está disponível me ajuda a dar um passo à frente do meu concorrente e ter ganhos. E você falou uma coisa muito interessante, né? Hoje o custo em cada situação, seja no investimento, seja no custo por pessoas, está muito alto em qualquer frente. Muito alto. Então, você conseguir fazer mais com o uso da tecnologia, né, e gastar menos, investir menos, é a chave do jogo. A gente tem hoje uma preocupação, inclusive nessa jornada, né, nós temos junto com a Digital Work esse trabalho de trabalhar a jornada de IA do cliente do começo, né, até o impossível fim, não sei se eu posso dizer fim, né, mas até onde ele quiser, e sentir necessidade. A ideia é que a gente consiga fazer isso de forma sólida, com todas as tecnologias, mas fazendo um trabalho muito importante, ajudando o cliente a priorizar os casos de uso. Hoje nós vemos clientes que começaram a fazer várias POCs, né, várias provas de conceito, experimentais, conseguiram provar alguns casos de uso, evoluíram, como chatbots, por exemplo, estão muito bem, mas ainda paira uma dúvida, mas está valendo a pena? Eu estou tendo retorno
necessário. Então, nosso processo de consultoria é justamente, parte dele é esse assessment, esse trabalho com os clientes para entender quais os casos de uso que vão trazer o maior retorno no menor tempo possível. Dentro de um estudo, né? Dentro de um estudo, dentro de uma perspectiva. É isso que os clientes, quando eu falo cliente, aí já estou falando os executivos top level, né? O presidente da empresa, os seus vice-presidentes, o que eles querem é isso. Onde está o meu retorno na IA? É esse trabalho que a gente tem que fazer junto aos clientes. Legal. Joga, se eu pego um cliente hoje da base da Digital Work aqui, que é atendido pelo nosso time de vendas, e ele não tem nada, mas ele tem a curiosidade, ele tem a intenção de saber como fazer o uso dessa tecnologia. Como que a Dell consegue nos suportar? Qual que é o caminho hoje? Olha, eu diria para você que cada vez mais esse caminho está se abrindo com mais opções. Eu começo com uma opção muito simples, que está dentro da nossa organização de CSG, que são os nossos clients endpoints. Nós temos soluções muito importantes de workstations e pequenas, como o GB10, que entrega uma capacidade absurda com soluções ou endereçando a 200 milhões de parâmetros, coisas que praticamente uma capacidade de processamento absurda numa pequena caixinha, digamos assim. Mobile. Mobile até. E isso já é o ponto de entrada para você poder fazer a sua experimentação, testar modelos seja de SLM ou de LLM a baixo custo, modelos open, e já começar a provar o resultado. Então você começa por aí. Essa é uma das maneiras de você começar. A outra maneira, em você desenvolvendo já seus use cases, é você ter uma infraestrutura própria. Isso é fundamental. Hoje a gente tem visto que a grande preocupação, uma das preocupações dos clientes hoje, é o alto custo da IA nas nuvens. Os tokens. Os famosos tokens, exatamente. Que eu costumo dizer que é como você... Eu vou até parafrasear um grande colega, o Luiz Valentim, que ele fala muito bem isso, e eu acho que ele fez uma metáfora muito interessante, que é como se você pagasse a energia baseado nos elétrons que você consome. Seria impossível prever isso, e é o que está acontecendo. Então, hoje, a cada final de mês, os clientes têm uma surpresa, cada vez mais tendo um custo que está fugindo do orçamento, além de, eventualmente, expor essa questão da soberania dos dados também. Então, como é que você pode trabalhar bem isso? É trazendo as inferências, por exemplo, para rodar dentro de casa. De novo, a gente não está afastando o uso da nuvem, não é isso. Mas é você usar em equilíbrio, podemos usar a palavra híbrida, ou podemos usar uma palavra de otimização. Use e escalar conforme demanda. A expressão que você quiser, mas o fato é, essa composição operacional e financeira com o on-premise, ela tem que estar na equação. Porque, sem dúvida alguma, quando você parte de uma infraestrutura que foi desenhada e projetada para suportar, por exemplo, 100 bilhões de tokens, 300 bilhões de tokens, você já sabe quanto está pagando por aquilo ali. Esse é um custo fixo que você tem. E esse custo, muitas vezes, dependendo da forma como você adquire, a gente tem oferta para isso, você ainda tem a questão de pagamento por uso, muito semelhante à nuvem. Sim. Então você pode ter uma infraestrutura que você não precisa usar na sua totalidade, você pode usar ela conforme o seu crescimento, paga por uso, mas você já conhece até onde ela vai. E interessante, cada caso de uso que você colocar naquela infraestrutura, o seu custo por milhão de token, na verdade, diminui. Porque eu tenho um custo fixo que eu vou diluir quanto mais milhões de tokens eu colocar. É o inverso da nuvem. Quanto mais use cases eu colocar na nuvem, mais eu vou crescer. O taxímetro está ligado. Está ligado o taxímetro. Então, são perspectivas e abordagens diferentes que têm que ser colocadas. Eu acho que o equilíbrio é a melhor alternativa. Legal. Vamos lá. Joca, muitas vezes em cenários, né, como este, o cliente acaba postergando as decisões ou reduzindo o ritmo dos investimentos. Como um parceiro como a Digital pode atuar de forma mais consultiva para transformar esse contexto em projetos concretos e gerações de valor? Essa é uma pergunta muito importante até pelo contexto que a gente está vivendo hoje. Esse crescimento dos custos de insumos, né, memória, discos SSD, etc., ele vai continuar. A perspectiva, segundo analistas de indústria, é que dure 2 a 3 anos. Isso é um fato que a gente não consegue segurar, porque a demanda é muito grande, provocada também e principalmente pelos grandes data centers no consumo de infraestrutura de inteligência artificial. Então isso vai continuar. O que eu acho que o comportamento do cliente tem que também se diferenciar. Nós tivemos mudanças de comportamento na época do Covid. Todas as empresas mudaram um pouco, algumas mudaram até bastante seu comportamento.
É uma situação, eu diria até talvez mais difícil, porque agora eu tenho uma questão de custo muito mais acelerada do que eu tinha na época do Covid. Então, cada dia que você posterga uma decisão, é um dinheiro a mais que você vai gastar. Ou um projeto cujo escopo vai ter que diminuir para poder cair dentro do Downsizing mesmo o orçamento. tempo todo. O tempo todo. Então, isso é um dilema. Então, a primeira se eu puder ter assim a arrogância de dar uma sugestão para o cliente, é que ele pense rápido. Pela primeira vez, eu tenho aí 42 anos de estrada, pela primeira vez eu vejo coisas complexas, de alto valor, eu ter que decidir em pouco tempo. Então, isso é muito importante. Então, essa velocidade, antecipar, começar a trabalhar antes nas demandas, tomar a decisão e adquirir o mais rápido possível. Existem mecanismos para você fazer uma aquisição, e aí sim, primeiro de tudo é ser rápido na tomada de decisão, não demorar muito tempo. Segundo, procurar mecanismos de aquisição ou de uso da tecnologia ou de consumo da tecnologia diferentes. No caso aqui, a Dell tem a sua oferta de infraestrutura como serviço, que é o Apex, né, que você consome conforme o uso, você paga de forma mensalizada. Então, eu consigo viabilizar projetos de maior envergadura sem comprometer o investimento alto do cliente. Isso é fundamental. Então, modelo de rapidez na decisão, modelos de consumo de TI diferentes, principalmente parecidos com o da nuvem, mas que seja dentro de casa, com o seu controle, com a sua gestão. seu controle, porque aí eu elimino a surpresa, eu já sei quanto que eu estou pagando e eu já sei quanto que eu vou pagar. Num eventual crescimento. Num eventual crescimento. Crescimento por quê? Porque a infraestrutura já está ali. No modelo de Apex a gente tem muito isso. Já tem um buffer. Tem um buffer, uma parte da infraestrutura já está ali para sustentar o seu crescimento futuro que você mesmo compartilhou com a gente. Você disse, eu pretendo crescer, prévio, etc. É feito vários trabalhos com o cliente, o sizing, né? O dimensionamento da solução é feito junto com o cliente. Então é tudo tailor-made. Então essa combinação de decisão rápida, forma de aquisição diferenciada daquilo que é o status quo atual, que é comprar, né? Ou fazer leasing, por exemplo, e isso vai ajudar bastante. Tá? Eu acho que são elementos importantes que têm que ser colocados na mesa e serem exercitados. Sem dúvidas. Ô, Joca, no próximo mês estaremos juntos em Las Vegas, participando de um dos maiores eventos globais de tecnologia, que é o Dell World, né? O que você acredita que devemos acompanhar com mais atenção nesse encontro? Eu estarei presente. E quais tendências podem influenciar diretamente as oportunidades depois que a gente sair desse evento? Olha, esse evento ele tem uma participação maciça de clientes. Primeira coisa que eu acho que é fundamental, que eu aproveitaria muito, é ouvir os testemunhos dos clientes. As dores as mesmo. Histórias, as boas histórias contadas ali. Você vai aprender muito e eu garanto que você vai enxergar vários de seus clientes naquela história que vai ser contada no palco, ou numa sessão, ou num briefing. E tem vários momentos diferentes lá que você pode ter contato. Então, aprenda com o que os outros estão fazendo. Isso é fundamental. Segunda coisa importante é você entender quem são os parceiros da Dell de tecnologia. É fundamental. O ecossistema. O ecossistema, né? Dentro da nossa estratégia de AI, ou de inteligência artificial, nós criamos o AI Factory, que é um framework, né, que envolve infraestrutura, envolve principalmente a curadoria dos dados, toda a preocupação da qualidade da informação como input para qualquer projeto de AI. Isso a gente tem visto bastante nos clientes, a preocupação de terem cientistas de dados, e nós temos os nossos próprios cientistas de dados para trabalhar com os nossos clientes. Então, essa questão de AI Factory, dentro dele tem uma camada muito importante que é o ecossistema de parceiros. A Dell não vai entregar todo o valor sozinha. Então, entenda nesse evento quem são os parceiros fundamentais que trazem suas contribuições para o ecossistema da Dell. Eu tenho certeza que você vai ver alguns, talvez até você já seja parceiro também. Outros você pode identificar novos e pode descobrir aqui uma oportunidade de aprofundar essa parceria aqui no Brasil também. E em terceiro lugar, conheça as novidades que a Dell está lançando. É muito importante você entender. Eu costumo dizer que tão ou mais importante do que entender como a tecnologia funciona é por que ela existe e como se usa ela. E por que ela foi pensada? Por que ela foi pensada? Alguma dor existe uma razão. Se você entender a razão e qual é a real contribuição que ela dá para o negócio do cliente, de novo, desafio ou problema, o resto vem fácil.
Os detalhes de como que ela funciona, bits and bytes, como a gente fala, né, são importantes, mas eu diria que é um segundo capítulo. O primeiro capítulo é exatamente isso. Por que que existe, como que se usa e como é que eu posso aplicar isso nos meus clientes. Tá? Isso é fundamental. Legal. A gente tem percebido nas conversas com os clientes, num passado não muito distante, a gente ficava preso no, eu preciso de um servidor, de um storage, com tal capacidade, com tal memória, o Intel sei lá o quê. E a gente tem visto ultimamente que a conversa ela vai para um outro lado, o lado da sobrevivência do negócio, o lado de como ganha competitividade, de como eu tenho retenção das informações, como eu guardo essas informações, qual que é a governança, né? Então, temos visto o CIO preocupado não só mais com o que ele tem, mas com o que ele vai entregar para a área de negócio dele. Seu ponto é fundamental, tanto é que o perfil de um CIO mudou completamente nos últimos anos. Hoje o CIO, eu diria que ele é um homem muito mais de negócio. Mais comercial. E vendo como a tecnologia pode aportar na empresa dele e impulsionar a empresa, sem dúvida alguma. Mas eu ainda vejo uma dificuldade em como ele permeia essa visão para os seus times. Ainda está muito raiz, você percebe? Dependendo do cliente, você acaba vendo que existe ainda muita preocupação em definir qual o processador, quanto de memória, e menos preocupação em entender a demanda real. Então, eu acho que a grande mensagem, né, que deveria ter internamente em cada cliente é, sim, temos que entender de tecnologia, porque é óbvio, faz parte do nosso dia a dia usar a tecnologia, porém, é mais importante entender o que a gente precisa. Em entender muito bem o que a gente precisa, quando que a gente precisa e como que a gente quer que seja realizado, deixe o fabricante ou fornecedor, etc., ou seu parceiro de tecnologia, te mostrar as opções ou a melhor opção que existe. Esse diálogo tem que acontecer. Quando esse diálogo acontece, e eu tenho isso por experiência própria, o resultado, chamado business outcome, o resultado final para o negócio é muito melhor. É ganha-ganha, né? Muito melhor. Porque a gente envolve o nosso time de Dell e de Digital Work, que vai pensar da mesma forma que o CIO está pensando, os KPIs que ele tem, os indicadores que ele tem de sucesso, as preocupações que ele tem, e vai projetar a solução, seja ela não só tecnológica, mas financeira também, que melhor atende ao cliente. A discussão técnica ela continua existindo, ela é importante, mas eu diria que hoje ela é muito mais uma obrigação nossa como parceiro entregar e prover, né, do que uma necessidade do cliente definir. Então, perder menos tempo com isso e mais tempo com o que você deseja de fato. Às vezes a gente descobre, ao longo de um projeto, ao longo da evolução de uma proposta, digamos assim, uma informação que não havia sido passada. Você fala, puxa, mas isso muda o cenário. Que vem da linha de negócio. Vem da linha de negócio. Isso muda o cenário. Isso não foi passado pelo time de TI como deveria. Por quê? Porque existem dificuldades, muitas vezes, de conversa. Interlocução. Como qualquer empresa, nossas empresas também. A dificuldade de comunicação é humana, né? Então, eu acho fundamental isso, engajar a Digital Work, engajar a Dell o mais cedo possível, compartilhe as suas reais demandas de negócio, operacionais e financeiras, e deixe que a nossa experiência acumulada de anos de Digital Work, anos de Dell e Dell espalhada no mundo inteiro se traduza numa oferta realmente significativa e que vai entregar o valor que você precisa. Legal. No passado a gente via, né, Joca, o TI tinha ali a responsabilidade de sustentar o CRM, o RP, para que o time de operações colocasse as informações lá e era o TI quem mandava no negócio e não tinha conversa. Não é mais assim. A gente tem percebido que as demandas são latentes do time de negócio e que se o TI não estiver preparado para sustentar os crescimentos, as expansões, os add-ons que vão acontecendo durante o dia a dia, a empresa ela corre um sério risco de um colapso. Felizmente os clientes entenderam isso há muito tempo, né? Então, na verdade, de novo, depende da maturidade de cada cliente. Cada cliente não existe certo nem errado, tem um nível de maturidade, depende muito do segmento de indústria que ele atua, tem segmentos que são muito agressivos, depende de uma resposta muito rápida, até de latência, de uma transação, por exemplo, e tem segmentos cujo ciclo de criação de valor e ciclo de criação de receita é mais lento e talvez não precise dessa velocidade toda.
Então, de novo, não existe certo e errado. O que a gente percebe claramente é que os clientes que dependem mais de tecnologia, eles já estão muito avançados. Então, criou-se, por exemplo, usam perfeitamente a questão de DevOps, exploram a modernização de aplicações com containers, exploram as nuvens e o on-premise de forma integrada. Então, esses clientes já aprenderam e já estão muito à frente. É muito comum a gente ir em clientes e a gente até aprender com os clientes, porque eles têm realmente um conhecimento prático de desenvolvimento de aplicações muito sólido. E isso ajuda bastante, de novo, a gente também entender como que a nossa tecnologia pode acelerar o próprio trabalho que já está bom. Sim. Então, assim, isso que é importante. Sempre uma contribuição nós vamos identificar. Né? Eu poderia aqui mostrar como que as nossas plataformas suportam bem containers, não é o momento, mas assim, a gente também tem essa preocupação de estar sempre alinhado e à frente da demanda real do cliente do ponto de vista tecnológico. Legal. Para a gente... Tá chegando nos finalmente aqui, Joca, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho. Você conhece a Digital há muitos anos, eu acho que quase 20 anos que você está aqui no meio desse mercado com a Digital. Como que você enxerga a Digital lá atrás e você vê hoje, Joca, assim, tem uma satisfação de ver tudo isso acontecendo? Olha, eu tenho, porque assim, eu acompanho a Digital há 20 anos. Né? E primeiro que existe um DNA na Digital que ele é único, que é personalidade. É uma empresa de muita personalidade. Né? Quando a gente vem na Digital, eu encaro que ela é uma empresa independente, soberana, sabe o que quer. Ela criou seu próprio portfólio de soluções. Claro que ela trabalha com vários parceiros, eu entendo, né? Só a Dell faz parte. Mas ela conseguiu criar, primeiro, o seu próprio portfólio, a sua própria visão da tecnologia, e ela trabalha com os fornecedores que contribuem para isso. Ela não trabalha com qualquer parceiro, trabalha com parceiros que realmente vão compor dentro dessa visão que ela tem. Sim, é um fato. Ela tem... Não é qualquer um que vai chegar. Não é qualquer um. Não é simplesmente vou pegar um extremo, não é uma revenda. Não. Não é uma revenda. É realmente uma empresa que entende o papel da tecnologia e vive isso e pratica isso. Segunda coisa importante são as pessoas. Eu conheço você desde que você era um menino, digamos assim, né? E eu vejo, primeiro, uma manutenção das pessoas, né, um turnover muito baixo. Então, é uma empresa que aposta nos seus funcionários, nos seus colaboradores e desenvolve seus colaboradores. Então, hoje você tem um time de pré-vendas, você tem um time comercial, você tem um time de serviços, são coisas muito sólidas. Então, eu entendo que hoje o espectro de contribuição da Digital Work é muito largo, muito profissional, financeiramente muito sólida e com uma flexibilidade absurda. A gente conversa com você, conversa com o Marcos, é uma coisa impressionante o quanto vocês se preocupam genuinamente em resolver a questão do cliente. Seja ela financeiramente, seja prazo de entrega, seja uma solução alternativa, eu vou dar uma solução para o meu cliente, eu vou ajudar o meu cliente. Esse é o nosso DNA. Isso está no DNA e eu diria para você que é um diferencial absurdo. Vocês não estão aqui temporariamente. Vocês vieram para ficar há muitos anos, eu espero que dure muitos anos ainda. Foi uma construção que o Marcos brinca que não foi do dia para a noite, não né? Foi. Ao longo de 27 anos. Não foi. E isso é que dá, acredito que um prazer para ele, um prazer para você. Um privilégio para nós. Privilégio, né, de você, eu sei o que eu estou falando. Eu vivi isso e eu ajudei a construir isso. E os seus clientes reconhecem. A base de clientes de vocês é gigantesca. Muitos clientes fiéis há vários anos que prova que vocês conseguem, de forma contínua, entregar valor real para os clientes. A gente busca essa consistência, sim, né? Essa excelência. Não é fácil, né? A gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente tenta da melhor maneira possível. Eu costumo dizer, né, meus cabelos brancos assim, né? Você quer ter uma vida ativa, você quer afastar qualquer possibilidade de doenças Alzheimer, trabalha em TI, trabalha com tecnologia. Porque você não sabe o que vai acontecer. Nunca você vai parar, você vai trabalhar sempre, você vai estar sempre com o seu cérebro a 1000 por hora, aprendendo com os clientes, devolvendo aos clientes a sua experiência que você ganhou sua, com seus parceiros e com seus colegas, e isso é uma coisa, eu diria que para mim é como se fosse um hobby, mais do que um hobby, é o meu videogame, é trabalhar com a tecnologia. É uma terapia. É uma terapia, é você realmente gostar do que faz, e vocês mostram isso, né? Converso com cada um de vocês aqui, todo mundo está aqui porque gosta do que está fazendo.
É impressionante. Pessoas que eu tenho contato aqui têm essa característica, eu acho que vem muito da cultura do Marcos, que ele exala isso, né? Essa Sim, questão ele é um exemplo para Ele é um nós, exemplo, ele é um exemplo, sem dúvida alguma. Legal. Joca, muito obrigado pela Eu que participação, agradeço. por ter aceito esse convite nosso. Para nós é uma honra, um privilégio gigante ter você como parceiro e como uma pessoa que ajuda todos os dias nos deals, as pessoas se desenvolverem, nosso time técnico. Foi muito bom ter esse bate-papo contigo. Eu que agradeço. Muito Legal. obrigado mesmo. Chegou ao fim mais um DWCast, dessa vez com essa participação aqui super especial. Continue acompanhando nossas sessões, nossos episódios. Se você ainda não nos curte lá no Instagram, @DigitalWorkCS, siga a gente no YouTube e comente para que a gente possa trazer mais conteúdos aqui relevantes e pessoas especiais como foi hoje com o Joca. Muito obrigado e até mais.